Olá pessoal, a vocês aí que estão se esforçando aí, né, para estar resolvendo aí, né, o PET, eu vou estar agora fazendo aí, né, a resolução do plano de estudo, tutorado terceiro ano, do volume 3 da semana 2, né, eu sou o professor aí Marcos de Matemática. Quem puder aí eu peço que possa estar assinando o canal aí, porque toda semana eu vou estar me esforçando para poder estar fazendo a resolução dos exercícios, para aquelas pessoas que têm dúvida, né, e aí para tirar as suas dúvidas aí, tá? Então vamos para a resolução aí, grande abraço. Então vamos lá então para a resolução aí da questão número 1 aí. O enunciado diz o seguinte: a equação da reta que passa pela origem do plano cartesiano e pelo ponto a menos 9, 6. Então está querendo saber qual a equação da reta que passa aqui pela origem, né? Quando ele fala que passa pela origem, ele está se referindo que passa pelo ponto 0 e 0, ok? E a gente vai estar resolvendo essa questão pelo método de determinante. E como que funciona a resolução pelo método de determinante? Da seguinte forma: a gente coloca aqui o ponto A, que é menos 9, 6, ponto B, 0, 0, e a gente sempre vai colocar aqui o par ordenado x e y, tá? Aqui sempre nós vamos colocar 1 e 1, tá? Faz parte da fórmula. E aqui a gente repete tudo novamente. Então, vamos repetir aqui o menos 9 e o 6, o 0 e o 0, e o x e o y. Então, como que funciona a resolução pelo método de determinante? Funciona da seguinte forma. A gente vai pegar a diagonal principal, que são essas três diagonais aqui, menos a diagonal secundária. A diagonal secundária é essa daqui, olha. Essas três diagonais. Ok? Então, vamos efetuar aí, né, a multiplicação, né? Vamos abrir aqui uma caixa de texto, parênteses, e vamos nas três diagonais aqui, menos a diagonal 1, 0. 6 vezes 1, 6, e 6 é x, 6x, então mais 6x. E aqui nós temos 1 vezes 0 é 0 e 0 vezes y é 0. Então, aqui 0. Fecha, menos, né? Diagonal secundária. Qual que é a diagonal secundária? É essa daqui, olha, de verde. 1 vezes 0, 0. 0 vezes x, 0. Menos 9 vezes 1, menos 9. Menos 9 vezes y, menos 9y. E aqui nós temos 6 vezes 0, 0. E 0 vezes 1, 0. Então, aqui é mais 0, né? Mais 0. A gente fecha aqui, iguala a 0 aqui. Deixa eu só abrir aqui. Igual a 0. Vou precisar alongar mais um pouquinho aqui. Ok. Agora, vamos lá. Vou colocar parênteses aqui, né? Para ficar bem detalhado. Então, nós ficamos aqui com 6x, né? Porque o 0 aqui é 0. Fechou? Menos... E aqui nós temos, sobrou quem? O menos 9y. Fechamos o parênteses aqui. E aqui é igual a 0. Agora nós vamos eliminar aqui os parênteses, né? Então nós temos 6x. Aqui nós temos menos com menos, vai dar mais. Então vai ficar 9y, que é igual a 0. Aí a gente olha aqui nas respostas, não tem essa questão, essa resposta na verdade. Então, como que a gente vai achar a resposta? A gente vem aqui, olha, simplifica todo mundo por 3. Por que todo mundo por 3? Porque o 6 dá para simplificar por 3 e o 9 também. Então, vamos efetuar aí, né, a simplificação. 6 dividido por 3, 2x, mais 9 dividido por 3, 3y, que é igual a 0. Aí a gente verifica agora aqui, né, as questões aqui, a gente identifica aí que a resposta é a letra C, né? C de casa, que é 2x mais 3y, que é igual a 0. Vamos para a resolução da questão de número 2, que o enunciado diz o seguinte: no plano cartesiano a seguir está representada uma reta. E aí a pergunta é que, olha, qual equação representa essa reta? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é descobrir quais são os pontos, né? Qual é o ponto A, qual é o ponto B. Então, como que eu faço para descobrir isso? É fácil. O menos 3 aqui está na reta x. Então,
menos 3 de x. Como está em cima da reta, o outro ponto é o zero. Ok? Então, o ponto y aqui é o zero. Esse ponto aqui, 2, ele está na reta y. Então, aqui, ó, aqui é o y, porque o par ordenado é x e y. E o x, quanto que vale o x? Como está em cima do eixo, o x vale zero. Então, já encontrei aqui os pontos A e B. Aí a gente coloca os pontos aqui, ó, menos 3 e 0, né, na primeira linha, 0 e 2 na segunda linha. Aqui x e y, aqui esse 1 faz parte da fórmula. E aqui a gente repete novamente, né, menos 3 e 0, 0 e 2 e x e y. Então, vamos agora efetuar o cálculo aqui, né, da determinante. Como que funciona? Funciona da seguinte forma. A gente pega a diagonal principal, que são essas 3 diagonais aqui, menos a diagonal secundária. A diagonal secundária são esses pontos aqui, olha. Esse e esse, né, bem coloridinho aí para dar uma ênfase maior. Agora vamos efetuar a multiplicação aí, né, dos valores. Então, vamos usar aqui a cor azul. Vamos lá, parênteses. E a gente multiplica aqui, olha, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. 0 vezes 1, 0. 0 vezes x, 0. Aqui nós temos 1 vezes 0, 0. 0 vezes y, 0. Fecha aí o parênteses, menos. Agora a diagonal secundária. A diagonal secundária é essa aqui, olha. 1 vezes 2, 2. 2 vezes x, né? Vou colocar aqui mais, não precisa, mas vou colocar só para dar um... Depois vocês vão entender o porquê. Então, ficou mais 2x. E aqui nós temos menos 3 vezes 1, 3. 3 vezes y, menos 3y. Menos 3y. E aqui nós temos 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, mais 0. E aí, aqui, opa, e aqui nós vamos colocar o parênteses. E aqui a gente iguala a 0. Continuando a resolução aqui, nós temos aqui, olha, vou deixar dentro do parênteses para dar ênfase, para ficar bem detalhado. Menos 6 mais 0 vai ficar menos 6. Fecha parênteses. Menos, né, que faz parte da fórmula. E aqui nós temos 2 mais 2x menos 3y. Né? Esse 0 aqui não quis colocar. Então, mais 2x menos 3y. Fecha parênteses, que é igual a 0. Continuando a resolução, agora vamos eliminar o parênteses. Então, nós temos aqui, ó, menos 6. Aqui nós temos menos com mais, sinal é diferente, menos. Sinal é diferente, menos 2x. E aqui nós temos menos com menos, sinais iguais, mais 3y, que é igual a 0. Aí, vamos colocar na ordem aqui que está a resposta. Aqui no caso, primeiro é o y. Então, nós temos 3y, depois menos 2x, menos 6, que é igual a 0. Então, resposta aí, letra D. Então, a resposta é letra D. Então, mais a resolução de uma questão aí. Vamos aí para a resolução da questão de número 3. O enunciado é o seguinte. Na figura, a reta R corta o eixo x no ponto Q, que é igual a menos 16 e 0. E o eixo y no ponto P, que é igual a 0 e 20. Sabendo alfa, que é o ângulo que faz a reta R com o sentido positivo do eixo x. Então, a inclinação da reta equivale a... Então, ele está falando que o ângulo alfa é esse ângulo aqui, olha, que ele faz com o sentido positivo da reta x. Ele está querendo saber qual que é a inclinação dessa reta. Então, vamos aqui fazer a explicação passo a passo. O m é o coeficiente angular, a gente vai estar vendo aqui na equação geral da reta. E o Q aqui é menos 16 e 0, e o P é 0 e 20. Aí, a gente, sempre o primeiro ponto é o x, o segundo ponto é o y, né? E aqui nós temos que o ponto P vai ser o nosso XO, e o ponto P aqui, né?
vai ser o nosso YO. Então, a gente vai aqui agora para a equação geral da reta. A equação geral da reta é y menos YO, que é igual a m, que é o coeficiente angular, que eu estava referindo aqui, vezes o x menos o XO. Então, vamos para a resolução. Vou abrir uma caixa de texto aqui, para a gente poder estar resolvendo. Então, vamos lá então. O y, quem que é o y aqui? É o zero, né? E aí, nós temos aqui menos, né? O YO. Quem que é o YO? É o 20, que é igual ao m, que é o coeficiente angular, abre parênteses, o x. Quem que é o x aqui? Menos 16. Depois, menos o XO. O XO é o zero. Fecha parênteses. Bom, aqui é 16, né? Esqueci de colocar o 6. Ok. Vamos lá. Aqui nós temos menos 20, né? Porque o zero não precisa de colocar. Que é igual ao m, né? Que multiplica, vou abrir parênteses aqui, né? Para deixar bem detalhado, menos 16. Fecha parênteses. Agora eu vou eliminar o parênteses, menos 20, que é igual a... Aqui nós temos menos 16m. Para facilitar aqui a resposta, para ficar melhor, quando os dois termos aqui é negativo, ou quando esse daqui é negativo, o que a gente faz? A gente multiplica por menos 1. Então, vamos multiplicar os dois termos por menos 1. Quando a gente faz isso, o que acontece? Eles vão trocar de sinal, porque menos com menos vai dar mais. Então, 20 é igual. E aqui também, menos com menos vai dar mais. Então, quando a gente multiplica os termos por menos 1, sempre eles vão trocar de sinal. E agora a gente vai achar o valor do m aqui, né? Que vai ser 20 dividido por 16. Mas, olhando as respostas aqui, não tem essa resposta. E o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que simplificar. Então, nós vamos dividir aqui todo mundo por 4. E fazendo isso, nós teremos como resposta 20 dividido por 4, 5. 5 dividido 16 dividido por 4, 4. Então, a resposta aí, né? Nós temos que colocar aqui de uma diferente, aqui uma cor diferente. Resposta, letra D. Então, muito obrigado aí por mais um vídeo aí. Vamos aí para a resolução da questão de número 4. O enunciado diz o seguinte: para uma feira de ciência, 2 projetos de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Então, aqui, na verdade, o projétil B ele deveria ter alcançado o projétil A aqui quando ele alcançasse a sua altura máxima. Só que a gente está vendo que isso não aconteceu, né? Vamos ver aqui. Para que isso aconteça, um dos projéteis descrever uma trajetória parabólica, que no caso aqui é o projétil A, enquanto o outro irá descrever uma trajetória retilínea, que no caso aqui é o projétil B. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis, em função do tempo, nas simulações realizadas. Então, aqui está a altura máxima, né, do projétil A aqui, né? Está nesse ponto aqui, que é o ponto 4 e 16. E a altura aqui do projétil B aqui, olha, está no ponto 6 e 2. Então, a gente vai ver o que aconteceu. Por quê? Porque, na verdade, esse projeto não deveria passar aqui. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória do projétil B, deverá. Então, o projétil B é esse aqui, ó. Ele descreveu essa trajetória, mas na verdade, ele deveria ter passado por essa trajetória aqui, ó. Ele deveria ter interceptado, entendeu? O ponto máximo, que é o ponto mais alto, né, da trajetória aqui, né, da parábola, que no caso que representa o ponto A, só que ele passou aqui. Então, a gente vai ver aqui qual que é a resposta, né? A gente vai resolver e vai ver essa resposta, que a resposta A, né, diminui em 2 unidades, diminui em 4 unidades, aumentar em 2 unidades, aumentar em 4 unidades e aumentar em 8 unidades. Então, vamos lá para a resolução, então. Então, olha, uma reta que passa por A, XA, YA, e B, XB e XB. Temos a relação. Então, essa aqui é a fórmula do coeficiente angular da reta, da equação da reta.
Então, aqui nós temos que m é igual a yb menos ya e sobre xb menos xa. Então, vamos agora aqui achar os pontos dessa reta aqui, ó, que é a reta B. A gente percebe que ela começou aqui, ó, na origem. Na verdade, as duas começaram na origem, né? Pela origem, na verdade. Então, vamos lá então descobrir quais são os pontos. Começando aqui pela a reta B. O ponto A aqui, olha, esse ponto onde ela começou é o 0 e o 0, porque é a origem aqui. E o ponto B no ponto 6 e 12, porque está aqui, olha, o ponto máximo que ela atingiu aqui, olha. Aqui nós temos o ponto 6 e o ponto 12, ó, 6 de x e 12 de y. Então, vamos achar então o coeficiente angular então, da reta. Então, eu repeti novamente aqui a fórmula, né? Nós temos que m é igual a yb menos ya sobre xb sobre xa. Agora, quem que é xb, quem que é xa, quem que é yb, é tranquilo. Aqui nós temos o ponto A, então esse aqui é o xa e esse aqui é o ya. Aqui nós temos o ponto B, esse aqui é o xb e esse aqui é o yb, ok? Então, vamos para o cálculo. Então, nós temos que o yb é o 12, porque é x, y. Yb é 12 menos o ya, que é 0. Menos ya, que é 0. Tá aqui, ó. Agora, o xb, quem que é o xb? É esse ponto aqui, ó. Xb menos o xa, que está aqui. Então, ficou 12 menos 0 e 6 menos 0. Então, 12 menos 0 é 12 e 6 menos 0 é 6. Então, 12 dividido por 6, 2. Então, nós já achamos aqui o coeficiente angular dessa reta B. Agora, vamos achar o coeficiente angular de qual que deveria ser a trajetória realmente da reta para que realmente ela tivesse interceptado aí a parábola no seu ponto máximo. Então, agora vamos fazer o cálculo aí. Então, aqui a trajetória aqui, né? Nós temos aqui o ponto A, que é 0 e 0, porque ela começou na origem. E nós temos aqui o ponto B, que é 4 de x, 12 de y, 16 de y, desculpa. Então, nós temos aqui ó, 4 de x e aqui nós temos 16 de y. Então, agora vamos efetuar o cálculo. Então, a fórmula aqui, nós temos que m é igual a yb menos ya e sobre xb menos xa. Então, a mesma coisa. Esse daqui é o yb e esse aqui é o ya. Então, ficou 16 menos 0. Esse aqui é o xa, o xb na verdade, né? E esse é o xa. Então, vai ficar 4 menos 0. Então, o que nós temos? 16 menos 0 é 16 e 4 menos 0 é 4. Então, nós temos aqui, então, que 16 sobre 4 é 4. Então, o que aconteceu? Que a gente viu que na nova trajetória aumentou, né, duas unidades aqui, né? Então, aqui nós temos, então, que 4 menos 2 é igual a 2. Então, a gente percebeu que de 2 para 4 aumentaram 2 unidades. Então, a resposta aí, então, é a letra C, né? Aumentar em 2 unidades. Então, na verdade, deveria que o seu coeficiente angular deveria aumentar em 2 unidades para que essa reta aqui, olha, interceptasse a parábola no seu ponto máximo. Então, resolução da questão de número 4. Vamos aí para a resolução da questão de número 5. O enunciado diz o seguinte: no plano cartesiano a seguir estão representados 2 pontos. Então, nós temos aqui o ponto A, né? Vou chamar esse ponto de ponto A, que é o ponto 40 de x e 13,5 de y. Vou chamar esse ponto aqui de ponto B, 50 de x e 18,5 de y. Tá? A equação da reta que passa por esses 2 pontos é, então nós temos aqui letra A, B, C e D. Bom, a gente vai estar resolvendo essa questão pelo método de determinante, que diz o seguinte: 3 pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a esses pontos é igual a 0. Assim, devemos calcular o determinante da seguinte matriz. Então, aqui nós temos, então, x e o y, xa e ya, xb e yv. E aqui o 1, né? 1. Aí é igual a 0. Bom, o ponto A eu já havia mencionado, que é 40,13,5, né? Que é esse ponto aqui. Ok? Ponto B é esse ponto aqui, ó, ponto 50,18,5. Ok? Então, vamos aí, então, efetuar o cálculo. Eu coloquei aqui o xa primeiro aqui, tá? O xa e o ya. Xa e ya
XB, YB, tá? Eu peguei esse XY e coloquei aqui embaixo, tá ok? Não tem importância, não vai interferir no resultado. Eu sempre gosto de colocar o XA, YA, XB, YB, e aqui no final eu coloco o X e o Y. E aqui desse lado você repete a mesma coisa, né? O XA e YA, o XB e o YB e o X e o Y, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o XA, esse é o YA. Esse aqui é o XB, esse aqui é o YB. Então, como que funciona o cálculo aqui da determinante? Funciona da seguinte forma. Diagonal principal, que são essas três diagonais aí, né, de verde, que está em verde, menos diagonal secundária, que são essas três diagonais aí, que está em vermelho aí. Então, vamos fazer a multiplicação. Então, geralmente a gente multiplica, tá? Então, vamos lá então. 40 vezes 18,5, 740. 740 vezes 1, 740. 3,5 vezes 1, 3,5. Vezes x, 13,5x. 1 vezes 50, 50. 50 vezes y, 50y. Agora, diagonal secundária. Menos, daí esse menos aqui faz parte da forma, tá? É diagonal principal menos diagonal secundária. 1 vezes 18,5, 18,5. Vezes x, 18,5x. 40 vezes 1, 40. 40 vezes y, 40y. E aqui nós temos 13,5 vezes 50, 675. 675 vezes 1, 675. Agora aqui, a gente vai eliminar o parênteses. Aí, como que funciona? Funciona da seguinte forma. Aqui, na frente do 18,5, é mais. Na verdade, não aparece. Mas todo número, quando não tem nada, a gente entende que tem um sinal de mais. Então, a gente tem que fazer a multiplicação. Aqui, ó, menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Então, todos esses aqui vão trocar de sinal. Agora, eu agrupei aqui os termos semelhantes. 740 menos 675. 3,5x menos 18,5x mais 50y menos 40y. Bom, resolvendo aqui, 740 menos 675 dá 65. Mais 3,5 menos 18,5x vai dar menos 5x. E aqui nós temos 50 mais 50y menos 40y dá 10y. A gente olhando as respostas aqui, a gente verificou aqui, né, que ele isolou o y. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que nós vamos isolar o y também, ok? Então, como que a gente vai fazer? Nós vamos passar esses dois termos aqui para o outro lado. Quando o termo troca de lado, ele troca de sinal. Então, o 5x aqui é menos, passa para lá mais. O 65 é mais, passa para cá menos. Então, nós ficamos com 10y, que é igual a mais 5x menos 65. E aí, todo número que está multiplicando 10 dividindo. Então, ficou 5x menos 65 dividido por 10. Então, tem como dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, quando você vai dividir um número por 10, você só anda uma vírgula para a esquerda. Então, nós temos 5, então nós agora ficamos com 0,5x. E aqui nós temos 65, andei uma casa para a esquerda, aí ficamos com 6,5. Então, resposta aí, letra C. Então, mais uma questão, mais uma resolução. Vamos aí para a resolução da última questão aí, né? Questão de número 6. O enunciado diz o seguinte: os procedimentos de decolagem e pouso de uma aeronave são os momentos mais críticos de operação, necessitando de concentração total da tripulação e da torre de controle dos aeroportos. Segundo o levantamento da Boeing, realizado em 2009, grande parte dos acidentes aéreos com vítimas ocorre após iniciar-se a fase de descida da aeronave. Desta forma, é essencial para os procedimentos adequados de segurança monitorar-se o tempo de descida da aeronave. A tabela mostra a altitude y de uma aeronave, registrada pela torre de controle, T minutos após o início dos procedimentos de pouso. Então, a aeronave está fazendo um procedimento de pouso aí, né? Aqui está a tabela, né? T em minutos, né? Então, no tempo zero, a aeronave está na altitude aí de 10 mil metros, né? Aqui no tempo 5, a aeronave está na altitude de 8 mil metros, 10 a aeronave está na altitude de 6 mil metros, após 15 minutos a aeronave está na altitude de 4 mil metros, após 20 minutos a aeronave está na altitude de 2 mil metros, ou seja, daqui a pouco a aeronave vai pousar, no caso. Né? Considere que
durante todo o procedimento de pouso, a relação entre y e t é linear. Isso que é bem importante para a gente estar fazendo a resolução da questão. De acordo com os dados apresentados, a relação entre y e t é dada por. Então, quer saber qual que é a equação aqui. Quando ele isola o y, ele está querendo a equação reduzida, tá? Depois eu vou fazer uma aula só explicando como funciona a equação reduzida. A gente vai estar resolvendo essa questão por determinante novamente, porque eu resolvi as outras por determinante, então eu estou priorizando por resolver essa também por determinante. Então, a condição aqui de 3 pontos estão alinhados quando o determinante da matriz associada a este ponto é igual a zero. Assim, devemos calcular o determinante da segunda matriz, da seguinte matriz. Então, nós temos aqui x e y, né? xa, ya, xb, yb. E aqui nós temos, né, 1 que é igual a zero. Eu havia falado para vocês que essa relação aqui entre y e t é linear, é muito importante, porque quaisquer dois pontos que nós pegarmos aqui, né, no caso aqui, se eu pegar esse ponto e esse ponto, eu consigo achar o resultado determinante, tá? Se eu pegar os 5 com 8.000, 10 com 6.000, eu também vou conseguir achar o mesmo resultado, ou seja, o resultado não vai alterar. Então, se eu pegar esse ponto com esse, eu posso pegar esse com esse, eu posso pegar esse com esse, eu posso pegar esse com esse. Então, no caso aqui, eu peguei o ponto A. Ponto A eu peguei o 0, 10.000. Ponto B eu peguei esse aqui, os 5 e 8.000. Então, vamos efetuar o cálculo da determinante. Bom, eu gosto de colocar o xa e o yA aqui, né? O xa aqui é o 0, y é o 10. Aqui nós temos o xb e o yb, que está aqui. E aqui nós temos o t e o y, né? Que a relação aqui é dada em y e t, né? No caso aqui, t e y. Aí é o seguinte, aqui a gente repete novamente, né, o xa e o yA, aqui o xb, yb e o t e o y. O cálculo do determinante, a gente multiplica a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vamos lá então. A diagonal principal são essas 3 diagonais aí, de azul claro, né? E a diagonal secundária são essas outras 3 aí diagonais, agora de um tom de azul mais escuro. Então, vamos efetuar o cálculo. Lembrando que a gente sempre começa pela diagonal principal, ok? Então, nós temos aqui 0 vezes 8.000 vezes 1 vai dar 0. 10.000 vezes 1, 10.000. 10.000 vezes t, 10.000t. 1 vezes 5, 5. 5 vezes y, 5y. Menos, né? Faz parte da fórmula. 1 vezes 8.000, 8.000. 8.000 vezes t, 8.000t. 0 vezes 1, 0. 0 vezes y, 0. 10.000 vezes 5, 10.000. 50.000, desculpa. 50.000 vezes 1, 50.000, que é igual a 0. Aqui, agora a gente vai eliminar os parênteses aqui, né? Da primeira não tem necessidade de fazer nenhuma mudança, né? E aqui eu suprimi o 0 aqui, não tem necessidade de colocar. E aqui, esse menos, ele multiplica aqui, olha, com mais aqui do 8.000, né? Então, menos com mais vai dar menos. E menos com mais aqui dos 50.000 vai dar menos. O 0, né, você pode suprimir, pode retirar, que é igual a 0. Aí o que eu fiz agora? Eu coloquei os termos semelhantes, né, um perto do outro. Então, 10.000t menos 8.000t mais 5y menos 50.000, que é igual a 0. 10.000t menos 8.000t dá 2.000t mais 5y menos 50.000, que é igual a 0. Aí agora eu vou passar os outros termos para o outro lado, entendeu? Eu vou isolar aqui o y, né, porque ele está querendo a equação reduzida aqui, né? Então, eu vou passar os termos para o outro lado. Então, o 50.000 que é menos, passa para lá mais. O 2.000 que é mais, passa para lá menos. E agora, finalizando aqui, nós temos que todo número que multiplica uma variável, ele desce dividindo. Então, 50.000 menos 2.000t dividido por 5. E dividindo 50.000 por 5 vai dar 10.000. E 2.000 dividido por 5 vai dar 400. Então, a resposta aí, letra D. Muito obrigado aí, né, por mais uma resolução aí de questão e que vocês possam estar aí, né, curtindo o canal e estar assinando para poder ajudar aí. Grande abraço a todos aí.